Que assim seja. Bom, nós ainda estamos estudando a terceira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 27, das contradições e das mistificações. Hoje é o último item das contradições, o item 302, todos estão localizados? Sim. Sim. Tá. Então, pode ler esse 302 para nós, Vanessa, exceto Sim. a nota ali. Vai só até a nota e para. Tá. Pode ser? À espera que a unidade se faça, cada um julga ter consigo a verdade que sustenta, que o verdadeiro e só que ele sabe. Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de se entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado ao mal. Deste lado é que os homens se ligarão, pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Notai, ademais, que os princípios fundamentais são, por toda parte, os mesmos e que têm vos unir uma ideia comum: o amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e um só meio de alcançá-lo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam, quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa, dispontos para apreciar esta: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa eu vou afirmo que prevalecerá, o espírito da verdade. Então, aqui nós tivemos, começa a 302 com uma pergunta, e temos a resposta, nada mais, nada menos que do Espírito de Verdade. Vamos... Tem alguém que quer comentar essa questão 302? Tem a nota ali que eu acho que é importante ser lida também. Sim, vai ser lida, não? Vamos com calma, vamos por partes. Ah, tá. Por isso que as duas partes são bem importantes, daí já dá, duas partes muito importantes é muito complicado, então a gente vê uma e depois a outra, que aqui não é menos importante. Então, nós vamos cada um dá uma olhadinha na pergunta e o que tem que observar já na pergunta. Vamos esquecer por enquanto da resposta. Na pergunta, o que chamou a atenção dessa pergunta? Porque as perguntas de Kardec são muito interessantes e que tem que ser estudada também, não só a resposta. Eu entendi que é com relação à falta de... que a gente viu agora, nos outros dias ali, né? A falta de unidade, assim, de... Isso, as contradições. É, isso. Então, que os espíritos enganadores, eles se aproveitam disso, né? Para enganar, né? Lógico. E que, então, assim, daí a pergunta é que em quem o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo, né? É uma coisa difícil, difícil. Então, Kardec já parte de uma constatação. Então, que a gente ainda não tem a verdade pura. A gente tem uma verdade parcial e cada um entende a verdade conforme o seu conhecimento. E parece que
e dá a impressão que sabe tudo. Então, a gente, lá numa altura lá do ensino fundamental médio, a gente já não pensou, mas eu nem precisava estudar, eu já sei tudo. Não passou isso pela nossa cabeça. Então, às vezes parece que a gente, o que sabe parece que já é tudo, mas daí ele pede uma orientação, como é que pode fazer daí nesses casos que até chegar lá, o que a gente faz? É mais ou menos essa questão. Ele faz uma afirmação, ele já tem, com o estudo dele, uma constatação. E daí o homem parcial, então desinteressado, aquele bem intencionado, como é que ele deve fazer, então, já que a gente já se deu conta que no nosso grau de evolução a gente não sabe tudo, como é que a gente... Porque dentro disso aí, os espíritos inferiores já aproveitam dessa falta ainda, diz que falta de... Então, daí que vem a resposta. Então, podemos continuar comentando a pergunta ou a resposta daí do... E ele afirma que isso é uma ilusão, né? Achar que sabe tudo. E dessa ilusão os enganadores se aproveitam, né? E ali, como teve esses espíritos que aproveitam, como é que a gente julga os espíritos? Como é que ele está já na resposta aí? E daí ele vai nos dizer como é que a gente vai julgar, como é que a gente vai fazer para saber aonde que a gente pode confiar e aonde deve desconfiar. Daí vem na resposta. E ele nos diz como é os espíritos que a gente pode confiar. Eu entendi que ele reforça já o que a gente tinha lido nas outras questões e que ele que vê pelo bem, né? Pela pureza do fazer o bem e uma palavra de bem. É assim que a gente que poderá fazer o julgamento, né? Que a regra é o bem, né? Ele finaliza lá no último parágrafo. Ele fala: eu garanto a vocês que essa regra é a que prevalecerá. Primeiro, ele diz que é pela pureza dos ensinos, né? E também ele nos fala sobre um ensino fundamental. Então, qual é o ensino fundamental, que seria a base de tudo? A primeira coisa que a gente deve prestar atenção seria... Fazer a caridade? Amar ao próximo, fazer o bem? Daí, conforme a leitura, é isso? Não é o amor ali, ele fala o amor de Deus, né? O amor de Deus e esse e ainda considerando como se fosse um mais. Mais o quê? E a prática do bem. Isso. E ainda diz que esse é o objetivo de toda a alma. Então, todos nós aqui temos esse objetivo. Pois é, Marino, mas assim, ó, se esses espíritos são tão enganadores, né? Eu fico me perguntando assim, será que eles não vêm com a conversa? É que nem entre os encarnados, né? Que daqui a pouco chega uma pessoa, um 7-1, como a gente fala no nosso trabalho, né? São pessoas assim, ó, que tem uma lábia, né? Que a gente vê muito isso. Então,
eu entendo isso, mas até que ponto, né, que a gente vai poder discernir isso, assim, né? Eu fico me questionando, assim, né? Porque aqui, por exemplo, entre os encarnados, né? Às vezes tu jura que uma pessoa tá bem intencionada, claro que num momento essa pessoa vai cair a máscara, tipo assim, né? Mas até cair a máscara, daqui um pouco tu já levou um baita como é que diz? Um pialo, né? Sim, mas assim, ó, mas se ela estiver pregando, assim, comunicando o amor a Deus, a prática do bem, enquanto ela está fazendo isso, ela vai causar qual prejuízo? O problema é quando ela sai disso aí. Então, se ela não for elevada, ela vai. O momento que. O problema é quando sair disso aí. Enquanto ela formar, mas tá pregando bem, nós não temos nada que se preocupar com isso. Agora, tem que manter a vigilância. E daí também ele fala da doutrina, a doutrina que pregam também. Como é que a gente tem que analisar isso? Ela tem que satisfazer o quê? Nós tem que satisfazer o quê? Satisfazer o coração e a razão é a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Então, quando os Espíritos vêm nos traz essas doutrinas, nós temos que levar a essas duas coisas. Também tem o E, né? Então, é o coração, porque ele não pode levar só pelo coração. Então, tem que ser pela razão. Mas também, só pela lógica, só pelo intelecto, também não é. Então, agora, quando nós conseguir um mais o outro, satisfazer as duas, pois então daí é o que a gente tem que ter essa noção de ter o cuidado daí de satisfazer essas duas coisas. Viu? Você vai querer falar sobre esse agora ou vai querer juntar nota também? Já posso começar a falar um pouquinho. Então, vamos ver que nós tem a nota ainda, a nota é importante também. Vai fundo aí que aproveita bem o tempo. Vamos ver. Kardec ainda continua questionando a respeito como é que ele fala aqui, das divergências quanto às interpretações ou às manifestações dos espíritos, as manifestações contraditórias, melhor dizendo, nem a divergência. E daí ele levanta uma questão interessante aqui, ó. Porque como é que nós vamos julgar isso? Porque cada um de nós acha que já sabe o suficiente. E a gente não se dá conta que está sempre aprendendo e que às vezes não sabe o suficiente para analisar se uma comunicação espírita é verdadeira ou se está equivocada. E não tem nem condições de, comparando duas, saber qual que está com a verdade. Essa era a preocupação de Allan Kardec. Como saber quem está com a verdade? Porque ele já argumentou que os espíritos, percebendo que nós temos a tendência a acreditar que sabemos o suficiente para discernir, eles se aproveitam dessa nossa imperfeição e estimulam em nós a vaidade do conhecimento e fazem-nos crer que o que eles falam seja verdadeiro, porque nós entendemos que é. E aí não ficamos abertos para ouvir a opinião de outra pessoa e pensar sobre o assunto. Porque a pessoa que é imparcial, ela analisa, ela não vai com a ideia pré-concebida de que já sabe tudo. E depois ele disse assim, a unidade se fará do lado
onde ao bem jamais haja se misturado o mal. A unidade do quê? A unidade das comunicações e interpretações. Quando duas comunicações, embora não sejam iguais, mas trazem coisas boas, elas tendem à unidade. Mas se uma delas trouxer alguma coisa de mal, aí ela tem que ser entendida como não adequada, não aceita. E o que ele disse? Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Ou seja, aquela que está para fazer o bem, que está para orientar as pessoas. E ao final desta questão aqui, antes da nota, ele encerra assim: se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina. O que são os princípios da doutrina? Nós falamos no último encontro, né? A existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e tantos outros que fundamentam a doutrina espírita. Se houver dissidência aí, é aí que a coisa complica, né? De uma regra certa dispondes para as apreciar. Esta, a melhor doutrina, é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elemento encerra para levar os homens ao bem. As obras básicas colocam para nós os princípios da doutrina. Se alguém vier dizer que esses princípios já estão superados, eu vejo pessoas dizendo isso, alguns até defendem que Kardec já foi superado. Então que apresentem algo melhor, que console mais as pessoas, que faça mais bem à humanidade. E nós vamos ver pela razão se tem ou não fundamento o que alegam. E se isso satisfaz ao coração, ou seja, se traz consolo aos que sofrem, se traz esperança, se traz mais confiança no futuro, se traz mais fé em Deus, em Jesus, em si próprio, na humanidade. Até hoje não se conhece nada que seja contrário ao que o Espiritismo estabelece nesses critérios. Então, ele encerra dizendo: essa eu vou afirmo, a que prevalecerá. E quem assina é o Espírito de verdade. Ele estava ciente do que ele estava falando, porque ele presidiu esse trabalho de trazer a nós a doutrina espírita. E ela tem o objetivo de consolar as pessoas, mas não pela fantasia, não por promessas vãs, fazendo com que as pessoas compreendamos as razões dessas esperanças que alimentamos, da fé que nutrimos em Deus, da certeza da reencarnação. Porque tudo que observamos, que estudamos, nós percebemos que a lógica diz que assim deve ser, e não o contrário. Então, embora as pessoas, às vezes, ao psicografarem, na interpretação do pensamento dos espíritos, podem trazer informações não exatamente as mesmas, o princípio tem que estar ali. Esses que embasam a doutrina espírita. Senão, a gente já descarta de hora, de imediato, né? Fica com aquelas que estão de acordo com esses princípios e que trazem consolo, que trazem esperanças. E nós temos que tomar muito cuidado. A gente vai ver nos próximos estudos aqui adiante, que tem espíritos que utilizam o nome de uma entidade superior para, num centro espírita, dizer exatamente o contrário do que foi dito em outro. E às vezes eu vejo pessoas divulgando mensagens que dizem ser de um espírito elevado e que na verdade só trazem alarme, trazem desespero, trazem ansiedade, deixam as pessoas angustiadas. E isso certamente não é mensagem de um espírito superior. Agora, antes da leitura da nota, já vou adiantar que daí a Silene achou importante a nota, então vou deixar para ela ler depois. Mas eu vou ler duas questões aqui que são bem sugestivas
que é do nosso estudo de sexta-feira à noite, então, que é do livro Céu e o Inferno, que é sobre a comunicação do espírito Jobardi. Ele foi presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, então lá era colega de Kardec, lá nas atividades do centro, ele desencarnou e daí depois ele deu a comunicação logo em seguida, e daí a 10ª questão, ele era espírito da parte do Céu e Inferno dos espíritos felizes, ali da segunda parte. Então, daí, ele nos diz, a questão número 10 é a seguinte pergunta: quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unido. Sois ainda desta opinião? Era o que ele acreditava em vida, e agora perguntaram se ele ainda mantinha a sua ideia. E ele foi claro no responder: é um erro. As novas descobertas geológicas provam que as convulsões da Terra... Então, ele vem e justifica, ele estava errado, mas antes ele tinha maior certeza. A próxima, número 11. Agora é bom que leiam, hein, porque toda essa comunicação dele é importante aqui. Ó. Mas eu estou só usando aqui o tempinho para admitir também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse, assim, aparecido na Terra, também era o que ele acreditava e ele afirmava quando viu. Depois foi feitas as questões para a instrução, né? Daí, ó, pura ilusão de minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada. Tradições, legendas exageradas pela imaginação oriental. E ali ele segue dando uma explicação e tudo, mas é para ver que umas vezes não precisa de muito tempo para a gente se dar conta de certas ilusões e aquelas ideias que a gente tem e depois tem como errado. E que, como disse o Wilson, são aproveitadas, como diz o texto ali no início, que são aproveitadas pelos espíritos inferiores desse nosso engano. E agora, então, pode ler a nota para nós, Elaine, por favor. Antes de ler a nota aqui, eu gostaria de perguntar, aqui no último parágrafo, o Espírito de Verdade é Jesus? É uma pergunta que eu estou fazendo, se é Jesus ou é outro Espírito. Aguarde a resposta para depois ler primeiro, para depois daí cada um, quando se manifestar, já quiser se manifestar sobre isso. Senão nós vamos terminar o estudo e não vão para frente e vão desviar. Tá bom. Nota. Das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas, da ignorância de certos espíritos, do embuste dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse Algures, o espírito cujo nome eles usurpam, da vontade do próprio espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda gente, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação,
segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista donde considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Bom, então, nós tivemos aí esta nota, e daí tivemos também a pergunta da Silane, não? Daí, quem quiser comentar sobre foi lido ou sobre a pergunta da Silane, pode falar. Tá desligado, tia. Aqui na nota, como aqui diz assim que as causas seguintes podem derivar contradições, já é por causa, nas comunicações espíritas, é devido à ignorância, à maldade de certos espíritos, que por isso que dá essas comunicações aí com maldade, né, e malícia. Que diz o contrário, né, como diz aqui, o contrário do bem, né, que teria que fazer o bem, e aqui é o contrário. Muitas vezes é por ignorância, que nem aqui, nós encarnados, tem pessoas que fazem maldade, às vezes também é por ignorância. E lá continua a mesma coisa, depois que desencarna, não vai ser diferente. Se a pessoa for maldoso aqui na Terra, certamente quando está lá no plano espiritual, continua a mesma coisa. Pessoas que não se esforçam para melhorar, para evoluir, para crescer espiritualmente. Silane falou ali em inferioridade, ignorância e maldade. E o que mais? Tem mais coisa ali, não foi só essa justificativa que nós temos ali. Tem algo mais. Isso aí iniciou por aí, depois, o que mais que vem? Ele continua na nota ali, falando sobre a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permite ao espírito expressar todo o seu pensamento, que a gente ainda não pode se igualar ao mundo espiritual, né, também, quanto à nossa tecnologia, nossa compreensão das coisas ainda, que alguns espíritos não conseguem transmitir a informação como a gente possa entender. E fala ainda da vontade do próprio espírito, que fala de acordo com tempo, lugar e pessoas. E como é que seria a vontade do próprio espírito aí? Como é que acontece isso? Por que ele tem essa vontade dele? Não seria em função das ideias, dos preconceitos, do ponto de vista, né? Onde ele considera o assunto, né? Quem sabe Também porque as poderia, pessoas não né? entendem. E o que mais? Teria mais alguma outra situação? O espírito elevado, ele sabe bastante, mas ele não diz tudo o que ele sabe, ele tem que segurar. Quais as razões que levaria ele a segurar e não dizer em todo lugar a mesma coisa? E daí é tido como contradição.
porque as pessoas não iriam entender, né? Eu penso. Talvez se ele falasse tudo o que ele sabe, um determinado público, ele não entenderia. Tem que ser conforme o entendimento e a evolução daquelas pessoas, daquele grupo. Eu acho que como já foi falado aqui do um professor, né, que ele dá para uma série inicial, não é mesmo de uma faculdade. Isso que eu entendi. Por exemplo, o Bezerra de Menezes vai dar uma comunicação. Vai dar uma casa espírita, vai dar uma comunicação lá por como é que eles chamam na igreja evangélica, os médios dele lá, os que têm as revelações lá, os médios que têm que têm revelações, digamos, e um muçulmano, ele vai chegar falando em Jesus, no cristianismo, não, se ele chega lá conosco aqui, ele vai falar nos termos espíritas, lá com o católico, ele vai falar daí o evangélico, ele vai usar os termos dele. Mas o fundo em si, ele não vai fugir muito, mas ele tem que adequar conforme o local, as pessoas, o entendimento. O próprio, se for lá na Associação Médico Espírita, lá que tem só médico, e ele vai dar comunicação, ele pode se aprofundar nas questões de medicina, se ele chegar num outro centro espírita que já não, o pessoal não tem esse conhecimento, ele pode dar até alguma noção, mas tem que falar bem mais o popular, né? Ele não vai poder. Então, a cada um conforme. Daí nós vemos que também, conforme a vontade, a influência da linguagem que a Celone falou. Celone, daí eu vou perguntar para ti mesmo, que está participa da reunião mediúnica. Já visto o médium dizer que recebeu um espírito que queria dar uma comunicação, que ele sentia que ele queria dizer mais, mas não conseguiu dizer, que era, principalmente quando um espírito elevado, né, ele vem, ele sabe que tem mais, mas ele sabe que ele não conseguiu transmitir aquilo que ele sente isso muitas vezes. Já não viu falar ou acontecer isso? Eu não cheguei a presenciar, mas eu acredito que possa ter, sim, até por questão do tempo, né? E eles, às vezes, não é permitido falar tudo também, né? Porque eles têm mais conhecimentos e tem coisas que a gente não pode saber ainda, não está no tempo certo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que às vezes, um espírito bem evoluído, ele não consegue transmitir para o médium, porque o médium não tem tanto conhecimento, por isso que às vezes assim transmite uma mensagem, mas o médium recebeu aquela mensagem, mas sente que ele queria falar mais coisas, mas o médium, por não ter tanta, como é que eu vou dizer, tantos estudos, tanta evolução espiritual, não consegue transmitir. Isso aí eu acho que acontece, porque já aconteceu comigo mesmo. Eu não consegui conseguir transmitir toda aquela comunicação que um espírito mais evoluído gostaria de transmitir, porque eu senti que estava faltando mais coisas, já porque eu não tinha tanto conhecimento. Por isso que a gente tem que estudar cada vez mais, tentar se melhorar, evoluir, através dos estudos, né? Como aqui nesse último parágrafo que diz aqui, só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo o sentimento do amor próprio, né? Faz com que a gente possa entender melhor até os espíritos mais evoluídos que vai se comunicar. Às vezes ele transmite o pensamento. Pode acontecer do médium não conseguir interpretar e transmitir aquele pensamento à altura da ideia do espírito, do pensamento dele. Então, e às vezes o próprio espírito já sabe das limitações da comunicação, que ele já tem que
filtrar. médium Mas e ainda ele tem outra consegue questão aqui, ó. consegue transmitir bastante coisas, bem instrutivas, mas aí sente que está faltando mais coisas, que ele que gostaria de transmitir não foi possível. Não sei se vocês me entenderam. Não sabe se transmitiu o pensamento como devia. É bem assim, quando chega o final, eu não sei se eu transmiti o que Não sei deveria. se a Eliane também já não sentiu isso. Tá. Mas ainda tem uma questão ali, tem um ponto que ele ficou ali, ó, que é interpretação de que cada um pode dar a palavra ou expressão conforme as suas ideias, preconceitos, não sei o que. Ainda tem mais essa. Como é que você entende essa parte aí, que não haveria contradição, que a contradição é de interpretação? Eu acho que é conforme cada um entende, né? Até nessa pergunta que a Silane fez, se o Espírito da Verdade é Jesus, uns vão dizer que é, outros que não. É conforme o entendimento e a ideia de cada um. E sim, Silane, às vezes tanto os evoluídos quanto os não, né? Às vezes parece que a gente não consegue captar tudo, falta. E qual é a conclusão que chegou a nota ali, bem no finalzinho agora, no finzinho da nota ali? Silane tinha falado. É que a Silane tinha falado que só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Eu acho essas leituras aqui eu estou achando bem complexas. Então, Kardec estava certo ou errado mandar nós estudarmos? Eu não sei se o Wilson poderia me complexo e estudar responder o qual que é o queria espírito de entender. verdade, que eu estou na dúvida, se é Jesus ou não. Bom, não vou dizer qual é a outro espírito que eu penso que pode ser também. A Eliane já respondeu. A tua pergunta tem exatamente a ver com o que Kardec está desenvolvendo aqui. As manifestações e as interpretações que parecem contraditórias. Porque uns entendem que é um espírito de elevadíssima envergadura moral e intelectual. Outros, que é o próprio Jesus, ou um emissário dele. Mas a maioria preponderante entende que se trata de uma pleiade de espíritos superiores que assim se manifestam. Embora este espírito era o protetor de Kardec, era o seu guia, e ele a princípio se manifestou como a verdade, depois que adotaram o termo de espírito de verdade. E isso tem a ver exatamente com o que nós estamos aqui estudando. Qualquer uma das interpretações não desmerece esse espírito. Claro que muita gente, às vezes, por querer engrandecer ao máximo aquilo que ela respeita e admira, vai pretender acreditar que se trata de Jesus. Mas isso é secundário. O importante é a mensagem que ele trouxe. Se não é Jesus, não fica abaixo dele no conhecimento e na capacidade de trazer a nós as informações que trouxe. E quanto à nota aqui em estudo, Kardec aponta várias possibilidades aqui em que nós podemos nos deparar com as contradições, as causas, na verdade. E daí a gente pode discorrer sobre uma de cada vez. O pessoal aqui já falou, se eu fosse repetir, seria apenas uma repetição do que já foi analisado. O importante é a parte final aqui, quando ele diz assim, ó, só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio
pode ensinar a distinguir-se estes diversos matizes. Amor próprio. Quando a pessoa tem esse amor próprio demasiadamente exacerbado, ela não fica aberta a um diálogo. Ela não fica aberta a analisar a opinião dos demais. E aí ela não é capaz de fazer uma análise imparcial e de distinguir onde estão os acertos e onde estão aqueles pontos que devem ser aprimorados. Resumindo, o que Kardec coloca é que não se deve ter confiança absoluta em nenhuma comunicação espírita. Tem que ser analisada. O ideal é que todas as casas espíritas gravassem as comunicações recebidas ou registrassem as psicografadas para posterior análise. Porque o que mais nós fazemos é aceitar toda a comunicação como verdadeira numa sessão mediúnica. E o próprio Kardec está aqui fazendo nós pensarmos sobre isso, a raciocinarmos, a entendermos que nada é absoluto. Tudo é relativo à nossa capacidade de compreensão, inclusive. Já foi dito aqui que os espíritos não podem nos dizer tudo, nos entregar tudo pronto. Nós precisamos também estudar e começar a entender. Quem de nós entende o que é Deus ou o que é Deus? Às vezes a pessoa pensa, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o que isso quer dizer? Deus criou tudo que existe? Sim. Quando? O próprio Livro dos Espíritos coloca essa questão. E aí nos deixa assim, perdido. Porque ele diz, sabemos que tudo que existe foi criado por Deus. Mas por mais que retornemos no tempo para um número imensamente grande que possamos imaginar, que seja um momento em que ele começou a criar a matéria, teria toda uma eternidade anterior que Deus estaria sem fazer nada. E não se concebe Deus sem fazer nada. Aí já embaralha todo o nosso entendimento o que seja Deus. E nós temos a tendência, instintiva até, de quando pensarmos em Deus, humanizá-lo. Já que Jesus nos apresentou como um pai, então a gente pensa num pai humano. Mas não é isso. Deus é muito mais, é o halo que sustenta tudo que existe, e nós ainda não somos capazes de entender. Uma vez, Divaldo foi questionado por uma pessoa que se dizia ateia, e falava sobre Deus, e Divaldo, mas eu não acredito em Deus também. Ele disse, como não? Tu não é espírita? Como é que eu vou acreditar naquilo que eu não entendo? Então ele sabe que Deus existe, mas acreditar é saber, né? Nessa visão. Não é aquela crença que você tem fé, mas de repente deixa de ter quando ideias novas surgem. Então nós temos que começar a analisar o que os espíritos nos dizem, porque eles dizem de acordo com a nossa capacidade de entendimento, por mais elevados que eles sejam. E com o passar do tempo, novas informações vêm. A própria Federação Espírita teve dificuldade de aceitar as obras de André Luiz quando foram trazidas pela psicografia de Chico Xavier. Porque até então não se imaginava que no mundo espiritual fosse tão parecido como aqui na Terra. Até a Joana d'Arc também foi questionada se as entidades que ela dizia que eram anjos, que se manifestavam, tinham roupas, e ela disse, então imaginais que Deus não teria capacidade de dar vestes aos anjos? E vejam que nós sempre temos essas dúvidas e vamos aprendendo com o tempo. E é preciso aprofundar os estudos, como várias pessoas disseram aqui, é difícil de compreender mesmo. É preciso meditar, é preciso buscar o conhecimento daqueles mais bem capacitados, como Haroldo Dutra Dias, por exemplo, que conhece, que domina o grego, né? E vai estudar lá nos originais e trazer para nós o Evangelho de Jesus traduzido de uma forma mais coerente com o linguajar atual. O Pastorino também fez esse trabalho. O outro, Severino Celestino, o Celestino Severino, nunca sei a ordem dos nomes dele. São pessoas excepcionais que podem nos auxiliar a melhor compreender. Mas para isso, nós temos que ter vontade. Porque esse estudo aprofundado não é fácil. Ele é fundamental? Não.
O próprio texto nos diz que o fundamental é o agir no bem. É agir de acordo com os princípios da doutrina espírita. E dois princípios que Jesus nos trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fizermos isto e continuarmos estudando, aos pouquinhos nós vamos entendendo essas questões e vamos nos tornar mais seguros e não tão fáceis de mistificar por espíritos embusteiros e de cairmos nas armadilhas de acreditarmos que tudo que vem dos espíritos é verdade. E aí sempre lembrar, como a gente recorda aqui, né, a advertência de Erasto, né? Se nós não tivermos certeza do que está sendo posto ali, é preferível negar. Aceitar só porque é uma questão de fé, porque foi um espírito que disse, uma entidade de tal envergadura que falou, se eu não tiver certeza, e o fato de eu negar não vai trazer prejuízo para ninguém, então é melhor negar, porque se ela for verdade, com o tempo ela se imporá. O erro é aceitar tudo e acabar acertando uma mentira e causar um grande prejuízo. Eu mencionei o que aconteceu com o movimento espírita na França, né? Porque começaram a aceitar coisas sem questionar, que eram as manifestações de efeitos físicos, e divulgar isso na imprensa. E sempre tem os detratores que procuram as falhas. E havendo uma falha, eles jogam como se todo o espiritismo fosse uma falha geral, fosse um erro. E aí fica difícil de trabalhar o dano provocado ao movimento espírita. Porque o espiritismo vai sobreviver sempre, porque é uma coisa que vieram dos espíritos superiores. Mas ele pode avançar mais ou menos acelerado de acordo com o trabalho que nós fizermos no movimento. E para isso tem que ter este conhecimento basilar aqui e sempre lembrar das advertências de Erasto e das orientações de Allan Kardec. E a gente não pode se julgar nunca que não pode ser enganado. Pode sim. Por isso é bom ouvir os outros. É bom reflexionar. Porque não é porque a pessoa conhece o Espiritismo que vai estar livre de qualquer obsessão. Quantos de nós, às vezes, somos vítimas de obsessões, de diversos jaezes? Começam as ideias na cabeça e a pessoa, quando vê, está perturbada. E aí é difícil retornar. Aí, se a pessoa não tem condições, então, de raciocinar mais, às vezes não tem condições nem de fazer uma prece, então buscar socorro com aqueles que estão mais bem equilibrados e que velam por nós, são nossos companheiros de jornada aqui na Terra, geralmente pessoas próximas da família ou amigos, e buscar socorro numa casa espírita. E nunca, jamais abandonar o estudo. Senão a pessoa pode cair no erro de achar que sabe tudo e de repente se perder. E agora, anexando a parte primeira ali quanto ao Espírito de verdade, é Jesus, não é? Nós tivemos o início do estudo, nos diz assim, ó, julgueis o Espírito pela pureza dos seus ensinos. O ensino fundamental, o amor a Deus e a prática do bem. Então, olhe no Evangelho aonde aparece o Espírito de verdade, e nós vamos ver que essa orientação esse ensino fundamental está ali em todas elas. Então, o resto é detalhe. Então, que daí, por enquanto, não se chega a um denominador comum ainda. Por quê? Porque nem a gente tem capacidade ainda para que nós estamos apanhando para aprender o básico. Nós estamos estudando as obras básicas aqui, ó. Então, se a gente pegar o Evangelho, tem tanta coisa para aprender. O Livro dos Médiuns é o terceiro, nós temos 5 obras básicas. E daí a gente pensa em aprender tal e tal coisa. Mas e a gente já tem a base para fazer o estudo ou a gente já quer pular lá na frente também? Então, por isso que é importante a gente ter uma base doutrinária primeiro, então, analisar tudo, e daí sim, daí a gente vai ter condições de aprofundar. Nós temos lá no tempo de Kardec um Leon Denis lá que nos deixou preciosidades que está sendo perdida por muita gente.
muitos de nós estamos perdendo, daí a gente já quer estudar outra, muita coisa ali, estamos deixando muita coisa para trás. Coisa que pode-se dizer que é básico. Mas só para a gente aprender o básico já não é fácil. Né? Então, e a gente se perder em outras coisas, daí dali a pouco, se nós começar a debater certas coisas, nós vamos estar fazendo igual que nem os fariseus. Pegamos uma palavra lá no meio e a gente começa daí fazer e dar. Porque os espíritos disse aqui que é o quê? Aproveito. Então, certas coisas têm uma contradição dentro de nós ainda, porque nosso conhecimento é limitado, um entende de um jeito do outro, e não conseguimos ainda chegar num denominador comum. Então, se ainda não conseguimos, vamos deixar isso de lado, vamos seguir, vamos aprendendo, vamos estudando, que um dia alguém vai chegar a fazer que nem o João Bardo, ele diz, eu estava errado. Deixar para mais alguém falar. Ainda nos resta tempo aqui. Eu acho que estava difícil, mas acho que ficou bem entendido, pelo jeito. Bom, então ficou para a próxima das mistificações. E quem será que faz as mistificações? É o espírito ou o médium? Quem que mistifica? Todo mundo quis ler a próxima. Não, essa pergunta vai ficar para a semana que vem nós responder. Não pense em responder agora, porque... Então, daí, já que vocês vão querer responder a minha pergunta, não leio só essa, leio o próximo título também, do charlatanismo e do embuste. Daí vocês vão saber me responder. Se eu ler essas duas aqui, vocês conseguem me responder com certeza, com propriedade a pergunta. Alguém está se sentindo inspirado, que gostaria de fazer, ou tem algum objetivo que gostaria de fazer a prece hoje, para, de repente, alguém gostaria de fazer porque tem alguém especial que gostaria de incluir numa prece de radiação, pode dizer daí. Eu acho que eu vou botar um copo aqui com um número ali para chacoalhar, ver quem é que vai fazer a prece. Eu posso fazer. Então tá. Então, pelo nosso horário, você não pode fazer, por favor, aí nós acompanhamos mentalmente e cada um mentaliza aquelas pessoas que querem que receba as energias, porque daí nós vamos estar. Mais uma vez, vamos mentalizar Jesus. Lembrar que no momento da vida, quando ouvimos falar do seu trabalho, da sua missão, do seu exemplo, algo tocou em nosso coração. Nos despertou os sentimentos que nem sequer imaginávamos ter. E nos sentimos conclamados a ingressar na hoste dos seus trabalhadores,
a ser operários na sua seara. E iniciamos então o aprendizado que até hoje trazemos, através dos estudos, das meditações que tais estudos nos fazem desenvolver, das reflexões a respeito de como estamos nos conduzindo na vida e do que precisamos fazer para nos tornarmos melhores instrumentos para o trabalho que um dia abraçamos. E que se ainda não exercitamos, somos aqueles chamados da última hora, que precisamos estar prontos para o trabalho, para ser merecedores do salário que será pago a cada um. O salário que diz respeito à paz de espírito, à consciência tranquila que daí decorre pelo dever cumprido. Dentro de nossas possibilidades que possamos cada um de nós, nos esforçando sempre para colocar em prática o que até aqui aprendemos, na certeza de que Jesus vela por nós e sempre manda seus ceareiros a nos fortalecer a fim de superarmos as vicissitudes naturais da vida, os desafios das provas por que temos que passar e mesmo a capacidade para vencer as expiações. Que possamos continuar firmes no desiderato do aprendizado e que as bênçãos que recebemos nesses momentos de convívio se estendam aos demais integrantes deste grupo de estudo que hoje não estiveram conosco nesse encontro virtual, como também a todos os ceareiros do movimento espírita e do movimento cristão do planeta, como de todos os movimentos religiosos que buscam trazer para a humanidade melhores condições de vida. E assim, na certeza do amparo do alto, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado mais um encontro virtual do grupo de estudo. E assim seja. E assim seja. Uma boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa semana. Fiquem Até a com Deus. próxima. Até a próxima. Bom início Até de amanhã para quem semana. for na casa. Aham. Até amanhã.